Com a finalização do exame Chunin, a dúvida que surgiu a respeito de Boruto era qual seria o próximo arco e se ele iria aproveitar para desenvolver o que foi estabelecido no exame. Ou seja, o fato de que todos os times principais tiveram um membro se tornando Chunin e, por isso, capitão da sua equipe para futuras missões. E também o fato do Kawaki ter aprendido mais sobre o jeito ninja e querer se tornar um shinobi. E é exatamente sobre isso que vai se tratar os poucos últimos episódios de Boruto no ano. Então vem comigo no vídeo de hoje pra gente comentar um pouquinho sobre como será o arco, o roteiro e a animação dos próximos episódios de Boruto, último arco de 2021. Bora! E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rômulo Miranda e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Multiversando. E no vídeo de hoje eu trouxe o cronograma de Boruto com as sinopses e a animação dos próximos episódios, mais especificamente o episódio 228, 229, 230 e 231. Episódios esses que vão aprofundar mais os personagens secundários e no co-protagonista Kawaki também. Mas e aí, será que é um arco, um mini arco, são só episódios soltos, episódios de transição ali? No vídeo de hoje você vai entender tudo isso e também entender qual é a importância dos próximos episódios. Também falaremos nesse vídeo ainda o que pode vir de arco pro ano que vem, já conectando um pouquinho com a Jump Festa que tá chegando. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar passando nos cards aqui em cima. Mas bora pro vídeo. Antes de começar eu peço para você deixar o like, que não custa nada e vai me ajudar muito. E se você for novo ou nova aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo de Boruto. Já para adiantar com relação à animação dos próximos episódios, era bem óbvio que no final do ano a gente teria uma queda nesse sentido, porque a gente teve o auge da adaptação do mangá ali com vários episódios em sequência bem animados. Aí veio o exame Chunin, eu já esperava que ia ter uma boa queda, mas surpreendentemente a gente teve bons episódios. A animação do exame foi bem boa, mas agora a qualidade vem abaixo, porém, mesmo vindo abaixo, a Pierrot continua fazendo um bom trabalho, que vocês vão ver que ela distribuiu muito bem a staff para manter o equilíbrio na qualidade, então a gente pode ter coisas surpreendentes mesmo sendo nivelado por baixo. Inclusive tem um episódio aí pro meio que pode surpreender muita gente. O episódio 228 vai ao ar no dia 12 de dezembro e é intitulado como O Caminho de Kawaki para Virar um Ninja. E nesse episódio nós temos o Naruto, o Hokage, mexendo os pauzinhos ali, mudando um pouquinho as regras de que antes você tinha que passar pela academia ninja para se tornar um Genin. Mas ele ouviu do Kawaki que ele quer se tornar um shinobi, quer começar como um Genin, e ele já é muito velho, então o que o Naruto faz? Ele coloca o Kawaki em várias missões com várias equipes diferentes, missões introdutórias ali de rank D, pra ver como é que ele lida com elas, como que ele lida com o trabalho em equipe e como que ele vai lidar com os costumes e com a cultura do jeito shinobi. Porém, como a gente muito bem sabe, o Kawaki é uma pessoa com personalidade forte, com um jeito meio difícil de lidar, meio problemático, então vamos ver como é que vai se desenvolver essa história, como é que o Kawaki vai lidar com a equipe vai lidar com o Kawaki, e se ele vai realmente conseguir se tornar um ninja. E pela prévia deu pra ver ali que ele tá com o time 5, com o Denki, com o Metal Lee e com o Iwabi. Então vamos ver se ele realmente vai fazer a maior parte do episódio missões com esse time, o que seria muito legal, porque a gente vai ver finalmente a interação real entre o Iwabi e o Kawaki. E pra mim esse episódio vai ser basicamente como aqueles primeiros episódios de missão que a gente teve com o Naruto passando por isso, teve com o Boruto passando por isso, sabe? Aquelas missões que você tem que recuperar o gato da tiazinha da vila, ou que você tem que prender o urso. Basicamente a gente vai ter ali o mesmo formato, só que dessa vez do ponto de vista de alguém totalmente diferente. E sinceramente eu entendo o Kawaki se estressar, porque é uma missão envolvendo um urso e só, sabe? O Naruto e o Boruto antes de começar a fazer missões estavam acostumados a fazer o que no dia a dia deles? Ah, pichar o monumento dos Hokages. O Kawaki estava literalmente acostumado a apanhar todo dia de um monge Otsutsuki, tá ligado? Então a gente vai ter um ponto de vista totalmente diferente. E com relação ao não trabalho em equipe, é algo normal e algo que a gente já viu inclusive envolvendo a missão do urso com o Boruto.
Com relação à animação desse episódio, apesar de termos um bom diretor, Masayuki Matsumoto, que foi responsável, por exemplo, pelo episódio 125, com Boruto e Shinki vs Urashiki, e também um bom storyboarder como Yoriyasu Kogawa, que foi responsável, por exemplo, do storyboard do grande episódio 31, que tem Boruto, Mitsuki, Kagura vs Shizuma, eu não esperaria tanto da animação desse episódio, principalmente do traço dele. Será um episódio mais leve, que não exige tanto Sakugás, como a gente viu na prévia. O episódio referência que eu usaria aqui para saber mais ou menos como vai ser é o episódio 190. Já o episódio 229 vai ao ar no dia 19 de dezembro e é intitulado como Violação de Ordens. E nesse episódio nós temos o Kawaki, que está tendo dificuldades para se relacionar com seus companheiros, para seguir ordens e para se entender como um shinobi. Ele começa a se questionar se ele realmente serve para esse papel. E é aí que então o Naruto resolve colocar ele junto com o time 10 do Ino Chikachou, mais precisamente Chikachou, porque o Inojin não tá nessa missão. Eu fiquei surpreso com isso e eu espero muito que seja porque ele tá treinando com seu pai, mas na parte da Anbu, sabe? Porque a gente viu o Inojin se motivando muito no exame Chunin e seria muito legal que ele estivesse desenvolvendo um novo lado para ele. Mas enfim, o time 10 com o Kawaki recebe uma missão de escolta e aí eles partem para a missão. Enquanto isso, o Boruto com o time 7 partem para uma missão diferente, que não é muito especificada na sinopse. Não sei se vai ser de fato o núcleo que será trabalhado e mostrado pra gente, ou é só um jeito de falar, ó, o Boruto e a galera não estão parados, hein? Eles estão fazendo missões, enquanto a gente vai ter mais foco nos outros times. Já falando da animação do episódio 220, a gente vai ter o estúdio responsável, a Ranjin. E a Ranjin é um estúdio que é limitado em ação na maioria das vezes, como a gente pode ver no episódio 187, com Kashin Koji vs Konohamaru. Porém, esse episódio provavelmente não vai ter tanta ação e por isso não vai exigir tanto assim do estúdio. Nós teremos o bom diretor Yuta Suzuki dos episódios 151 e 196, por exemplo, com o ótimo traço do grande Hiroaki Maki. O episódio referência para a gente ter um padrão do que esperar é o 211, ali que trabalha mais o Kashin Koji no episódio original em Konoha, porque a equipe é basicamente a mesma. E já para fechar o ano com o último episódio, nós teremos o 230, que vai ao ar no dia 26 de dezembro e é intitulado como Um Pedido. E esse pra mim é o episódio que tem mais potencial dos 4 episódios que a gente tem aqui falando nesse vídeo, porque provavelmente vai ter ação. Vai ser o clímax desse arco aí do Kawaki com o time 10. E a sinopse nos traz que o velho clichê de Boruto e Naruto foi seguido, que a missão que começa básica acabou se complicando, então não é uma missão de escolta comum. O líder da equipe, Shikadai, decide que não é uma missão que tá no nível deles, então ele decide que eles devem voltar para Konoha. Porém, o Kawaki discorda disso, ele quer ajudar, ele quer continuar seguindo a missão. Então, ele desobedece o seu líder de equipe. Então, o Kawaki vai na frente de batalha para tentar proteger a pessoa que foi designada que ele teria que escoltar frente a um adversário que usa um jutsu peculiar. E aí, o que será que vai acontecer nesse final de episódio? Com relação à animação, esse episódio dos 4 é sem dúvida o que será melhor animado. Nós temos a diretora Tazumi Mukayama, que tem como seus melhores episódios o 139, que é focado na Enko, e também o 219, que é ali quando Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki retornam para Konoha depois da luta contra Ishiki. Teremos o storyboard do grande Atsushi Wakabayashi, e como diretores de animação desse episódio, a gente tem uma staff de luta, que são diretores de animação que sempre estão em episódios importantes de luta. Então, meus amigos, depois da calmaria, para fechar o ano com chave de ouro, vem um episódio com ação aí pro Kawaki. O estúdio é de Wu, que sempre produz bons episódios, e o episódio de referência que eu peguei aqui pra gente usar como base é o 206, o comecinho de Time 7 vs Boro.
E algo que é interessante depois desses 3 episódios focados no Kawaki que eu falei, é que o roteirista desses 3 episódios é o mesmo. Kyoko Katsuya vai ficar com a missão de desenvolver esse mini arco da mesma forma que o Honda pegou 3 episódios seguidos lá no 216, 217 e 218, o arco desse ano, o arco do anime. E isso é algo muito raro da gente ver nos animes. O mesmo roteirista para vários episódios em sequência. Então vai ser muito interessante pra gente ver o formato desse arco, como que vai ser um negócio bem fechadinho. Mas Rômulo, vai ser mesmo um arco? Eu achei que seriam episódios de transição. Então, as duas coisas estão certas. Ainda é um mistério pra mim se isso vai ser tratado mais como episódios soltos ou como um arco. Mas o que fica claro é que esses episódios vão ser tratados no Kawaki como ninja. Então, no primeiro episódio, ele vai estar passando em várias equipes, aí depois ele vai pro time 10. O episódio 229 e o 231 são continuações diretas um do outro, então é, querendo ou não, um arco. Mas, de certo ponto de vista, também são episódios de transição, sabe? Não é aquele arco bem completo, grande, sabe? Bem trabalhado, que é anunciado, aí tem marketing em cima dele. Mas é mais do que normal para quem acompanha Boruto há bastante tempo, que eles coloquem episódios de transição entre os arcos. E isso fortalece a teoria de que, como a gente vai ter a Jump Festa mais nesse final de ano, eles podem anunciar um arco mais bem trabalhado para 2022, já no início. E como a gente vai ter esses episódios mais focados dos outros times, a gente vai ter o foco no time 10, no time 5 e também no time 15, não sai do vídeo ainda porque eu ainda vou falar do episódio 231, mas de verdade, já passou da hora desses times receberem mais. Sabe, Boruto trabalha muito assim, o time 7 é o foco dos arcos e aí os outros times são foco nos episódios de transição. Já passou da hora deles desenvolverem um arco muito bem feito, como o arco de atuação da Cara, para esses times secundários, sabe? Com um vilão bem planejado, e eu acho que pós-exame Chunin é a melhor oportunidade para eles. Então eles anunciando um arco sobre isso seria muito legal. Até porque é sempre sobre o episódio do feijão, ladrões aleatórios, missão de salvar animais. Não faz sentido, sabe? O time 7 tá sempre em missões tão perigosas lá contra a Cara, contra Otsutsuki, inimigos poderosos, enquanto que os outros times fazem missões tão básicas, sabe? Com relação ao Kawaki, apesar de eu achar que ele vai passar por todos esses episódios e no final ele ainda não vai ser um ninja, não vai se tornar um shinobi, eu acho muito importante esse plot, esse trabalho que estão fazendo com o Kawaki no anime, porque a gente sabe que no futuro da obra ele vai entrar num debate ali com o Boruto, na cena do futuro, que ele está indo contra a Era Shinobi, e eu pergunto pra vocês, qual que é o peso da frase "a era dos Shinobi acabou", se a pessoa que fala essa frase nem sabe o que é a era Shinobi, nem sabe o que é ser ninja, o que é o jeito ninja, o que são seus costumes, o que é a sua cultura. Afinal, para você odiar uma coisa, para você ir contra uma coisa, você tem que conhecer essa coisa, senão fica raso, sabe? E a gente não quer um co-protagonista raso, sem desenvolvimento. Então é muito importante que o Kawaki tenha tempo de tela e que ele seja bem desenvolvido nesse sentido. E eu sei que tem muita gente que tá com o pé atrás com o Kawaki, principalmente a galera que leu o mangá, e eu imagino o tanto de hate que esse personagem vai sofrer nas próximas semanas. E se ele aparecendo em pouquinho tempo de tela nos episódios ele já sofria, imagina 3 episódios focados nele. Mas o que eu posso falar para essas pessoas é que tenham paciência, por mais que você não goste de um personagem, você precisa querer que ele seja bem desenvolvido, sabe? Se a obra focar no Boruto apenas e deixar todos os outros personagens rasos, isso é prejudicial até pro próprio Boruto, que vai interagir com personagens rasos. Eu posso não gostar de vários personagens, mas eu sempre vou querer que eles sejam bem desenvolvidos, porque isso só enriquece a obra. Dito isso, se esses episódios, se esse mini arco vai ser bom ou vai ser ruim, se vai ser importante ou não, isso já é outra história. Vamos esperar para ver. Já o episódio 231, iniciando o ano de 2022, é intitulado como Uma Espada Enferrujada e vai ao ar no dia 9 de janeiro.
Exatamente, no dia 9, porque no dia 2 de janeiro não teremos episódio, teremos um domingo de pausa para dar descanso para a equipe responsável pelo anime. Todo ano eles fazem isso e dessa vez não poderia ser diferente, afinal os animadores precisam descansar. E esse episódio nos traz o time 15 com Wasabi, Namida e Tsubaki. E nesse episódio vai ter uma missão ali com um comerciante ameaçado por ladrões e no final a Tsubaki vai descobrir evidências que levam essa missão à sua terra natal, ao País do Ferro. E aí, nessa missão, ela descobre uma ligação com alguém que treinou com ela esgrima, habilidade com a espada, quando ela era mais nova. E a sinopse nos fala que é como se a Tsubaki estivesse destinada a enfrentar essa pessoa. E eu não sei vocês, mas eu estou muito animado com esse episódio, porque parece que vai ter mais um desenvolvimento ali pra Tsubaki, a relação pessoal dela, do passado dela, a parte samurai. Esse episódio não nos dá pistas que ele acaba só com ele, então a gente pode ter um mini arco ali, como a gente teve com o Kawaki, só para esse time. Com relação à animação ali, a gente vai ter responsável o estúdio Lynx, que esteve responsável por alguns episódios, como o 194, o 203, com Naruto vs Jigen, e o 212. O episódio referência é o 212 mesmo ali, quando o Amado chega em Konoha e começa Kashinkoji vs Jigen, porém com o traço ultra megamente melhorado, porque a gente vai ter o melhor diretor de animação, o grande Ichiro Uno, mas no geral vai ser isso, o padrão Estúdio Lynx ali com um traço muito melhorado. Apesar da sinopse indicar luta, não esperem grandes cenas de ação por causa do estúdio, da limitação. Já aconteceu de ter cenas ali com esse estúdio responsável, mas é raro, então não esperem. Principalmente porque se esse episódio for parte de um marco, a ação pode ficar para o episódio seguinte. Mas no geral é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Comenta aqui embaixo para qual episódio você está mais hypado, o que você espera de Boruto para 2022. Mas é isso, eu fico por aqui, valeu, até a próxima. Fui!